Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos. Estamos chegando com o nosso Dois Toques de hoje e tratando, evidentemente, dos assuntos do futebol, que agora cada vez mais reduzido em função dessa pandemia do coronavírus que atinge todos os segmentos da sociedade, ou seja, assola o mundo inteiro e ainda com muitas indefinições, ou até quando, né, as coisas irão acontecer, as coisas até quando irão se definir, mas a vida segue e a gente está aqui e aí trazendo a cada dia da semana pessoas para falar evidentemente, do futebol, que é o nosso foco, mas jornalisticamente a gente tem que tratar também dessa pandemia que assola aí, não só o Brasil, não só Porto Alegre, não só o Rio Grande, mas o mundo todo. Então, hoje comigo aqui, recebendo o advogado desportista Marco Antônio Rouchai, como a gente faz aqui, sempre comenta, agora não dá, é assim, né? E já conhecido também, participando de vários programas conosco, Calil Sebe, grande Calil, hein? Grande Cadu. E o jornalista também, já da casa. Eu sempre faço um teste aqui, o Calilzinho é um goleador, né? É um grande artilheiro, Eu faço o teste aqui, ia fazer com o Marco Antônio um teste, mas eu estou poupando as pessoas até nesse momento. Tem que fazer Tu como desportista, né? Sei que a tua área é outra, né? É a área do basquete, enfim, né? E hoje também tivemos... Mas, ó, agora o desafio entre a boleirada é fazer com papel higiênico. Agora é com papel higiênico. Não é Foi o que aconteceu hoje, né? O volante do... Me ajuda aí, Copete, do Palmeiras. Mas dá carrinho no papel higiênico. Que e dá carrinho e fez papel, fez balãozinho, embaixadinha com o papel higiênico. Agora, nosso Dois Toques, que você assiste aí nos canais 24, 524 da Claro Net para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, né? Que você, inclusive, participa fazendo o programa conosco, mandando a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, interagindo, fazendo o programa, mas também é importante que você compartilhe aí nos seus grupos, peço que seus amigos também compartilhem, para que mais pessoas conheçam a RDC TV, vai para 1 ano e meio no ar, uma emissora ainda jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, mas com produção totalmente local. Leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Tem o Instagram. E você é só digitar RDC TV, você assiste ela aonde você estiver, em qualquer lugar do mundo. Embora hoje a gente não pode estar viajando, então todas as fronteiras fechando, os países fechando, o Brasil também, olha, Santa Maria, inclusive Bagé, né? Ninguém entra na cidade de Bagé também. Ou seja, são todas as precauções locais também. Mas o Instagram da RDC para você acompanhar os bastidores da emissora e meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, que você me adiciona lá para a gente falar sobre as coisas do futebol, do esporte, da dupla Grenal. Nosso Dois Toques para a Simmer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 65 anos, nossa força é tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, só que mais do que centenário. Então, é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Bom, os clubes estão todos parados, alguns clubes voltando na Itália aí, né, Copete? Tá namorando aí, Copete? Não, estou compartilhando o programa. Tá bom. Pensei que tivesse namorado. Não adianta compartilhar o programa depois que ele acaba. Não, pode. Tem que ser antes, né? Existe. O Copete já traz em primeira mão 10 atletas da Fiorentina com coronavírus. Mas tem alguns clubes voltando, né? Sim, eu já levantei aqui as notícias assim que eu terminar de compartilhar. Então depois compartilhe 10 notícias, porque o nosso telespectador é mais do que importante, exatamente. Então, já para que as pessoas possam nos acompanhar. Então depois tu compartilha, vamos lá. Então dá as notícias, então. Bom, temos aí esse caso da Fiorentina, né? Onde a Itália é o grande pico, né, do acontecimento do coronavírus. E hoje em morte superou a China. Exatamente. Já superou hoje. Exatamente. Superou. A Itália, que no início não levou muito a sério o corona, achou que ia ser um vírus de gripe normal e agora nós estamos vendo aí essa pandemia louca que está acontecendo lá e que estamos tentando evitar que chegue no Brasil. Quer dizer, não conseguimos evitar que chegasse, mas que os números sejam parecidos com o da Itália. Tivemos hoje, a gente está tentando... são 7 mortes, né? Foram são 5 em São Paulo, casos. 5
são 1.300, se não me engano, até no Piauí, ou seja, teve também, já que são algumas cidades do norte, que era zero. Aqui em Porto Alegre, nós aqui no Rio Grande do Sul, 18 casos em Porto Alegre. Não, subiu para 33. Subiu já para Porto Alegre, casos. 33. Algumas cidades, por exemplo, Camboriú, sim, né, também foi sitiado. A praia estava lotada ontem, um negócio inacreditável. Sitiada, inclusive, só entra pessoas, só moradores, né? Só moradores também. Mas é uma situação, e o que a gente vive também uma situação que não se tem a dimensão de aonde se pode chegar e de que maneira que pode se resolver, né? O Calil e Marco Antônio. Realmente ela passa a ser, primeiro, o pânico social. Tu pode ter uma pandemia como nós estamos vivendo, mas nós temos também o lado emocional muito debilitado de toda a sociedade, com razão, e nós estamos vivendo também uma crise econômica que a gente não tem ainda nem como medir a dimensão, porque quando para a engrenagem, hoje eu vou dar só um exemplo de 3 grandes empresas na região da Serra que deram férias coletivas. Marco Polo, Brasil, vai ser os seus quase 10 mil funcionários Brasil, só em Caxias do Sul 6 mil funcionários, Todeskine em Bento Gonçalves com 1.000 funcionários e mais a Randon, praticamente 80% da Randon. Então, o quanto que isso, ainda que elas estão capitalizadas, que pode dar férias, pagar com antecidar um mês antes os seus funcionários, mas e as demais empresas? E a engrenagem? O sistemista que fornece para elas produtos. Então, e depois nós vamos, já que é um programa específico de futebol, a situação do fluxo de caixa, do orçamento de cada clube, aqui não só um Grêmio porto-alegrense, um Esporte Clube Internacional, mas o mundo futebolístico, as equipes que estão no acesso, que só fizeram 1 ou 2 rodadas, as equipes que estavam no meio do Campeonato Gaúcho, os seus compromissos financeiros, o quanto que valia a Copa do Brasil cada rodada para um clube. Então, só o Grêmio Futebol Porto-Alegrense, Cadu, eu vi uma entrevista do presidente Romildo, presidente Romildo, só colocando que a diminuição do fluxo de caixa nesse trimestre, no mínimo, é de 25 a 30 milhões. Felizmente, já veio uma medida federal que o fundo de garantia, que uma folha de pagamento cara, como é um investimento do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, vai ter prorrogação do fundo de garantia por tempo de serviço e depósito. Vai ter prorrogação de outros tributos, porque praticamente o clube de futebol é quase só tributos federais e municipais, não tem tributos estaduais. Então, é uma situação que vai precisar muito equilíbrio no controle das despesas, porque quando não tem receita, que é caixa, onde é que entra dinheiro? Entra nos jogos que se disputa, a Conmebol, por exemplo, paga, Cadu, logo depois do jogo. Aquele quase $1 milhão. Hoje oficializou, né, Copete? Oficializou que, segundo o presidente Domingos, que a partir de 5 de maio, mas é uma decisão que tu não pode... Mas 5 de maio é daqui 3 meses, tem ainda abril, maio, final de maio. Mas 5 de abril, nós teremos aí a questão de 1 mês e meio. Mas tu não tem essa dimensão, a gente não tem a dimensão. Tomara que a gente esteja numa curva regressiva. Hoje a gente está numa curva, né, de ascendência, mas não se sabe como a gente vai chegar lá em maio e as coisas vão estar. Tomara que ela esteja em condições. O progressivo é o seguinte, a Organização Mundial diz assim, Cadu, se chegar a 50 mortes no país, praticamente fecha tudo. E tu sabe que começa progressivo, 2 morre, vai para 4, de 4 vai para 8, de 8 vai a 16, 16 pode ir a 32, aí para tudo. Então, o caos econômico é muito maior. Então, nós estamos falando ainda que está aberto o supermercado, ainda está aberto coisa. Imagina para o governador, nosso governador Eduardo Leite, que tem uma responsabilidade tão grande agora com o shopping center fechado.
Aonde que é a maior arrecadação? Sim, são o ICM. Mas a capital acontece isso, agora o interior começa a fazer as portarias, é São Leopoldo, é Caxias, até o litoral estão fazendo decretos. Tu citasse grandes empresas que têm uma capacidade ainda de manutenção a algum prazo maior. Mas depois ela não tem faturamento, não vai pagar as empresas pequenas que têm condições apenas de se manter, ou seja, dando férias aos seus funcionários por apenas 30 dias. Né? Mas o problema é que quando não tem faturamento nas empresas, não tem arrecadação de ICM. O autônomo. Eu dou um exemplo na sociedade libanesa. A sociedade libanesa, nós temos os 4 professores de tênis que são autônomos, hoje de manhã, pelo decreto, não puderam trabalhar. E cada professor lá da libanesa tem 4 alunos de manhã, então foram 20 alunos que não tiveram aula. Os professores não vão receber a sua parcela dos seus autônomos. Isso é uma roda, a roda gira, é uma engrenagem. Então, o lado econômico é um lado que também vai ter problemas seríssimos. Eu não tenho dúvida, se o governo federal não ajudar com verbas públicas para que a máquina volte a girar após essa pandemia estar controlada, o Brasil vai demorar muito tempo para poder se recuperar. O governador... E o ruim é isso, né? No momento em que a economia já estava dando alguns respiros de recuperação, até pela troca de governo e outras mentalidades que se aplicam na economia, agora veio o coronavírus para acabar com tudo. O governador foi muito inteligente, chamou, por exemplo, um Banrisul, Badesul, BRDE, que é um Banco Regional de Desenvolvimento, o Badesul, Banco do Desenvolvimento do Estado, e o Banrisul, para buscar políticas econômicas para a economia. E que bom que o Banco Central, Cadu, deu já a condição de tu negociar com o adimplente. Mesmo aquele que está em dia, tu pode renegociar com ele e jogar para mais adiante, dar mais prazo, porque antes tu podia só renegociar com o inadimplente. Então agora tu vai poder negociar com o adimplente. Quem está em dia também vai poder negociar. Deixa eu só fazer uma correção aqui, por isso que o nosso telespectador também está nos chamando a atenção aqui, o Adão Cecílio Lima, que eu falei em relação à cidade de Camboriú. É o Balneário de Camboriú. Balneário, onde é a praia. Tá, obrigado, Adão. O Adão fez essa correção que não o governador, o Balneário Camboriú, Camboriú seria uma outra cidade. Então o governador está no caminho certo, porque o governador chamou os órgãos financeiros de Estado buscar ser parceiro da sociedade num todo, porque ele vai chegar no mês, os compromissos são grandes, o Estado não tem condições de fazer assim como os municípios. E os bancos privados? Os bancos privados já estão agindo. Os bancos privados, a gente já está vendo os principais bancos privados, tanto o Itaú, Santander, Bradesco, já estão fazendo políticas de renegociação, porque ainda mais... E não pode ser diferente, né? Não pode ser diferente. A economia não pode parar. A dimensão, essa é a questão, porque a dimensão ela é incalculável. É incalculável. É incalculável. E se a gente não tem não reconhece essa situação, que a gente está diante de uma crise que nunca se viveu, uma crise fortíssima. Nós nunca vivemos uma crise como essa. É uma guerra, é como se fosse uma economia de guerra. O que eu defendo, que eu coloco sempre, que nós não podemos entrar no vírus da paranoia. Mas eu acho que a espiritualidade humana vai mudar muito. Eu acho que nós vamos entrar para um lado mais de solidariedade, mais de humanismo. Eu acho que nós vamos olhar para um caminho... Mas não está acontecendo, velho. Mas vai acontecer. É a hora de pensar no... Vai acontecer. A retomada vai precisar, para as pessoas voltarem a ser felizes, um semblante de um sorriso, tudo começa com esse lado mais humano. Olha só, essa questão. A gente já teve aí a questão dos supermercados, né? Embora a Agras, olha, em todo o Brasil, que não vai deixar de haver um abastecimento. Foram briga, discussão nos supermercados, brigando por papel higiênico, por álcool gel. Mas tu vê que não se tem. A lei da oferta e da procura, quanto menos produto tem, automaticamente aumentaria o preço. Só que o governador, no decreto de calamidade pública, ele já deixou bem claro,
não pode ter aumento de preço dos preços que vinham sendo... Mas está tendo. Os Não que têm estão a obedecendo. sociedade tem que automaticamente denunciar com educação e com coisa... Mas, Calil, hoje nós tivemos um outro exemplo, que nos Estados Unidos, né, já foram feitos aí... Mataram o decreto. Com resultado positivo naqueles que estão em uma situação de realmente doença, não, porque pode-se ter o vírus e ele não se manifestar. Né? Daqueles que estão em situação, foi usado um remédio nos Estados Unidos e o aproveitamento foi excelente, foi ótimo o resultado. Um remédio que já se tem, que é relativo à malária. A malária. Bom, essa informação chegou aqui, as farmácias em Porto Alegre, não existe mais esse remédio. No litoral não existe mais esse remédio. Na cidade inteira não existe mais esse remédio. Cadu? Que não é nem... O que aconteceu... Eu só vou que é um remédio específico. É a ganância humana também, né? Deixa eu Não, só... até eu quero, Marco Antônio também, porque eu até quero conversar contigo, porque também, né, na tua área, no judiciário, nem online. Não. Nem online. Só estava Mas funcionando o TRF. Eu quero concordar com o Calil, e talvez não foi um entendimento da tua parte, no que ele se refere que tudo isso que nós estamos passando agora vai fazer, sem dúvida alguma, a nossa sociedade se transformar. E se transformar para melhor. Nós hoje somos muito egoístas, né, Calil? E eu acho que o que o Calil havia mencionado anteriormente é de que todo esse cenário pelo qual nós estamos passando, e ainda vamos passar, porque tem muita coisa pela frente ainda, né? Nós não chegamos ao ápice da curva, né? Todas as medidas adotadas pelo Executivo, aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, né, vão também surtir os seus efeitos. Mas a minha expectativa, a minha esperança é de que, como o Calil falou, nós possamos ter não diria uma nova sociedade, mas um pensamento diferente. Deixarmos de sermos egoístas. Pensarmos realmente que nós pertencemos a uma comunidade. Né? E esses atos de solidariedade, nós temos que pensar no outro. Né? Esse pensar no outro é mudança de cultura. E ela está vindo, ela está vindo. Mas aí essa é a palavra. Mas a função... cultura tu não muda da noite para o dia. Não muda. Mas olha, nós vamos sofrer. Mas, e o sofrimento é o aprendizado. Sofrimento, é aprendizado, Calil. Eu que fiz política, acho que todo ser humano faz política, me orgulho de ter feito a boa política. Eu acho que a grande transformação social poderia ser dado um exemplo que é só 33 partidos políticos, por enquanto constituídos no Brasil, que tem esse enorme fundo partidário, que é mais de 1,9 bilhão, que seja agora designado para saúde. E por que agora não faça o bom senso, os 33 partidos se reúnem, assinam uma carta e abrem mão desse dinheiro, assim como abram mão para o bem comum, designa para a saúde, para cuidar de vidas, para salvar a vida. Essa é a política do bem, essa é a transformação social. E é assim que se começa movimentos sociais. E assim como o ministro Paulo Guedes pegou os 5 S's. É o momento, sempre que se investiu na educação, o Senai, o SESC, cortou e contingenciou aquela verba. Entendeu? Então, é um momento que todo mundo tem que abrir. Assim como liberaram as contribuições sindicais, vem cá, esse fundo partidário, que é um horror de dinheiro que salvaria muitas vidas. Onde é que está a população se manifesta? Isso aí que chame a sociedade. Seguindo na linha de raciocínio do Calil, Cadu, nós no último dia 15 nós tivemos um protesto exatamente contra a política que esses partidos representam. E o que o Calil está falando, se os partidos tomarem essa atitude, seria uma resposta positiva e o povo, para a sociedade, que encararia positivamente essa atitude. Mas eu acho complicado, eu acho difícil. Senão, se tiver porque partido político esqueceu convicções ideológicas, virou um ponto comercial, extracontábil, que essa cota que tu ganha,
Talvez é para interesses. Se o Brizola tivesse vivo, ia dizer, Os né? interesses. Cadu, temos brasileiro na China jogador que foi constatado com o coronavírus. Né? É verdade. Que é o Dori, que joga no Guangzhou. Ele foi... O Guangzhou foi o time que o ex-atacante Mano do treinou Fluminense. ou o Filipão? É um dos dois treinou esse Acho que time. foi o Filipão. Foi o que Filipão, treinou foi o Guangzhou. Filipão. Mas a gente é tem- o Dori, atacante a gente- do Fluminense, né? Que foi atacante do A Fluminense, gente tá lá. tem depoimentos aí de profissionais, né, profissionais gaúchos brasileiros que estão fora, e a gente vai no transcorrer do programa exatamente ouvi-los, né, e também a como se encontra a situação deles nos países que no caso deles é na Dinamarca e na Tailândia. Mas em relação a essa questão que a gente fala é porque ela é devastadora para o setor privado, né, Calil? Porque mesmo essas medidas aí... Não, o setor público termina o caixa, o privado não indo bem, o público não tem arrecadação. Não, mas o que eu quero chegar lá é que essas medidas que até agora foram impostas pelo setor público. Não é verdade? Elas foram... Não, é que o cuidado Mas das pessoas... por melhor que seja, por mais, vamos dizer assim, prudentes que elas possam ser, ou devastadoras também, mas só para quem trabalha no setor privado. Não, tem As todos os casos de acima de 60 anos, os casos também que são pessoas cardíacas, problemas respiratórios, problemas de diabetes, todos esses já foram dispensados das suas atividades e estão fazendo teletrabalho, estão fazendo home office, quem pode, toda a parte de... isso são questões trabalhistas que está fazendo tanto a iniciativa privada como o poder público. Tudo que tu pode usar, ferramentas de tecnologia de informação e forças eletrônicas, se está se usando, eu acho que... Mas eu entendi a pergunta. Mas eu quero saber o seguinte, quando chegar nas pessoas de baixo poder aquisitivo. Essa que mais sofre. Essa que mais sofre, porque essa depende dos órgãos públicos, essa depende da creche estar funcionando. O maior problema dessas crianças de uma creche não funcionar é porque ela não tem as 3 alimentações diárias. É uma coisa muito triste. Eu falei com o padre Seron, que deve estar nos escutando, porque ele adora de futebol. Ele estava fazendo uma campanha, Cadu, essa semana de cestas básicas, porque imagina aquelas crianças que elas fazem o café da manhã, o lanche, o almoço, o lanche da tarde antes de ir para casa, suas higienes pessoais, lá na Restinga. Se a creche não funciona, ele tem que preparar uma cesta básica educativa para cada família para ensinar como é que vai fazer para atender seus filhos. Então, chega a ser emocionante porque a gente sabe, quem viveu vida pública para fazer o bem, sabe o que essas crianças estão sofrendo. Marco Antônio, que trabalhasse muito com a questão de assistente social, né? Essa é a minha preocupação. Olha, aliás, a minha pergunta, quando isso chegar exatamente nesses locais? Sem dúvida alguma, a dificuldade vai ser grande, porque a maioria dessas instituições filantrópicas e de assistência social, elas normalmente recebem recursos, né, do próprio governo, através de parceria e também da iniciativa privada. O problema é que se a iniciativa privada tem essa dificuldade, né, como é que vai haver a sustentabilidade? Né, que essa é a chave. Né? Como é que a gente vai fazer a sustentabilidade? Que todos nós vamos passar por dificuldade e especialmente, como tu disseste, aqueles que têm mais vulnerabilidade, é sem dúvida alguma o ponto-chave, que nós precisamos então termos essa ideia, né, de deixarmos de sermos egoístas. Né? Eu acho que muitas pessoas têm dado testemunho, né, de fazer negociações. Por exemplo, na minha casa, a empregada, eu trago, ela vem, não vem? Esse é um questionamento. Bom, fazer o seguinte, eu te pago, tu fica em casa. Eu consigo fazer isso.
Mas tem gente que está fazendo isso. Mas tem gente que não pode fazer um isso. Empresário, esse com poder aquisitivo e condições, ou seja, ele me disse, não, até eu questionei sobre isso, conversando, a gente, evidentemente, que trata de todas as situações. Ele disse, não, eu peguei o meu motorista, mandei buscá-la, né, para que ela venha, cuide das minhas filhas, minhas netas e tal. Ok, mas tu fez uma higienização total quando ela chega e com as pessoas que ela convive lá, né? São pessoas de risco, não são pessoas de risco. Então é uma coisa, ela é extremamente complicada. Agora, e deixa eu fazer referência até hoje, vocês conhecem até, também empresário, um grande amigo, ele é pernambucano, mas vive aqui, mas sempre lá em contato. E hoje se olha que lá, onde o número é praticamente zero, né? Hoje, Piauí que surgiu primeiro, tem cidades lá do norte que não tem nenhum caso ainda, né? E ele me comentou que hoje alguns empresários, os principais empresários de Recife, se juntaram e compraram, que esse é o grande problema, é que as pessoas desinformadas, qualquer sintoma que sente, ou é uma dor de cabeça, ou sei lá, o mal-estar, já acham que estão contaminados. Então, que é a questão das máquinas respiratórias, né? Então, esse foi um grande exemplo, porque lá em Recife, esses empresários se juntaram e compraram 85 máquinas de respirar para os hospitais ao custo médio de 50 mil. Então, é isso que eu digo, a questão também do pânico. As pessoas não podem. Vivemos uma situação extremamente, olha, inédita, complicada, preocupante, mas o que a gente não pode fazer é isso. Qualquer sintoma, tu querer te dirigir a um hospital. Uma gripe normal está sendo... Trata como uma gripe normal. Tu vê que o nosso... A não ser que tu tenha os sintomas. Hoje, em São Paulo, os testes foram todos cancelados. Não tem mais como fazer teste. Tu pegas o nosso governador do estado, vai falar com o ministro Paulo Guedes, com o presidente da República, já estamos no estado de calamidade, mas o que se precisa é grana no estado, é dinheiro para ele conseguir aumentar emergencialmente na Assembleia, aumentar a vigilância sanitária, aumentar médicos para atendimento, e tudo isso aí... O ministro da Economia disse que com 3, 4, 5 bilhões de reais se resolve o coronavírus. Então, o problema é o Congresso liberar nós estamos numa curva ascendente ainda, ou seja, não se tem. É aquele prazo que o vírus leva 14 dias para se ter uma avaliação. E aí a questão do preventivo, exatamente para que a gente não tenha. Agora chegou a informação, recém que a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul confirmou mais 4 casos de coronavírus na noite desta quinta-feira. Com isso, então, 9 casos foram confirmados, totalizando agora 37 pessoas com doença no Rio Grande do Sul, ainda sem nenhuma morte. Mas é um número elevado. Tu vê que sempre dobra, né? Vocês notaram que é impressionante, né? Mas 37 casos... 39 agora. 37. Tudo que é combatido, para não dar pânico, e que não tem óbitos, tudo é administrável, Cadu. Administrado também, aí você administra bem, onde você tem que levar para fazer a revisão do seu carro. É na Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro. Os pneus estão ficando careca, desgastados, então também aproveite e troque seus pneus, que é uma questão de segurança, né? E lá é uma promoção permanente que existe lá na Casa dos Pneus em relação à troca de pneus. É o feirão de pneus. Então, troca de pneus, revisão e troca de pneus é na Casa dos Pneus, na Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Nossos 2 toques para visiótica, óculos e acessórios, lá você tem, olha, óculos de grau, solar, lentes de contato, a sua lente está vencida, tem que trocar, a sua armação também já está com problema, tem que trocar, então você tem tudo lá na visiótica. E são óculos, são armações de marca, de grife, todas que você tem lá à disposição na Visiótica. E também aceito todas as bandeiras de todos os cartões. Então, Visiótica, óculos e acessórios. Nossos 2 toques também para Gimo, qualidade comprovada com os produtos da Gimo. Vamos para um rápido intervalo, voltamos dando seguimento ao nosso 2 toques de hoje. De volta com o nosso 2 toques, de hoje com o Marco Antônio Rochai, Calil Sebre e Rafael Copete. Você nos assiste nos canais 24 e 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, que
Você manda aí a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, também compartilhando. É importante que você compartilhe aí nos seus grupos e peça para que seus amigos compartilhem também, para que mais pessoas conheçam a RDC TV. Para 1 ano e meio no ar apenas, uma emissora nova, jovem, mas genuinamente gaúcha, né? Focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e você assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também da RDC para acompanhar os bastidores da emissora e o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira 2 Toques. Nosso 2 Toques para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva. Tem multimídias para todos os tipos de carro, mas também tem lá automatização residencial, ou seja, a sua casa automatizada. Mas não só a sua casa, não só a sua residência, a sua empresa, o seu consultório, o seu escritório, onde você monitora aí pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo notebook, pelo seu computador. Então você tem monitorado aí a sua empresa, a sua residência, através dos celulares e tablets e notebooks. E películas também para carro, mas películas também para residência. Olha, um espetáculo as películas de residência lá da Baidob. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. O pessoal de Porto Alegre tem 2 endereços, na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, e da Avenida Ipiranga 5800. Nossos 2 Toques também para a Village, serviços contábeis, é só você acessar o site da Village, tem o site, tem o telefone, ou ligue, ou acesse o site, se torne um cliente da Village. Seu carro está com aquela batidinha chata na porta, no paralama, no para-choque, incomoda, fica feio, né? Aí você resolve lá no Martelinho de Ouro. Chapeação, pintura, espelhamento, polimento, tudo para o seu carro para deixar ele 0 km. Euclides da Cunha 309, aqui em Porto Alegre, ou você liga 51, código de área 3315 2160. Ou seja, você liga, passa lá, conversa com o Marcelinho e resolve o problema do seu carro lá no craque, é craque. O Marcelinho é muito é craque, né? É craque. É craque. Eu vou lá. Bom, os clubes estão aí, né? Os jogadores todos em isolamento, mas orientado, né, pela comissão técnica para treinamento em casa, manter aí a sua atividade física em casa, evidentemente que não é a mesma coisa. Bom, o Grêmio tem uma previsão aí de volta na próxima terça-feira. O Internacional não tem nem data definida ainda. Ou seja, a indefinição das datas também, o Campeonato Gaúcho, esse prazo de 15 dias, que foi dado pelo presidente, num acordo com os clubes do Campeonato Gaúcho. A CBF também, em termos de Campeonato Brasileiro, está suspensa aí a Copa do Brasil. A notícia é essa, que a gente comentou no primeiro bloco, exatamente de que a Comebol, através do presidente Domingos, que está previsto, né, para retorno dia 5 de maio. E aí o carnê será seguido o mesmo onde foi interrompido, ou seja, o Internacional jogando no Beira-Rio, a gente falando aqui todas as chaves, né? Mas falando do que é nosso aqui, ou seja, o Internacional jogando no Beira-Rio com o América de Cali, e o Grêmio indo ao Chile para jogar com a Universidade do Católico. Boa notícia aqui, Cadu. China e Japão já anunciaram que o futebol tem data para voltar. Sim, a China sim. É. Mas a China está com a China que não havia começado, ainda estava na fase de pré-temporada, né? Vai começar no dia 15 de maio a Liga Japonesa e a Liga Chinesa dia 12 de abril. 18 de abril. 15 de maio. 15 de maio, Japão, 18 de abril. Meu aniversário. E 18 de abril, a Liga Chinesa, que não havia começado ainda, onde tem vários brasileiros lá, Oscar, Hulk, Fernandinho e outros tantos. Temos um fato que estamos conversando aqui no intervalo, que é a questão das Olimpíadas, né? Sim. Que até agora ainda não foi tomada nenhuma decisão pelo Comitê Olímpico, que no meu modo de entender já devia ter sido tomado. Porque a Olimpíada é onde se faz o índice técnico, medição, né, Calil? E o que acontece? Os atletas hoje, todos eles, os atletas de grande performance, estão em stand-by, estão parados. Né? Principalmente, vamos lá, qual é a maior delegação onde se tem mais medalha? É os Estados Unidos. Nos Estados Unidos hoje está tudo China, parado, né? China. Então, como é que você vai fazer? Essa decisão já deveria ter sido tomada há mais tempo, né, Cadu? Eu concordo plenamente. O Comitê Olímpico Internacional, Cadu, deveria ter já estabelecido fizeram aqueles palácios de esportes maravilhosos no Japão,
com cuidado, tudo de primeira linha. O importante é o índice técnico. Uma Olimpíada é índice técnico. O atleta tem que estar no auge. Poxa, toma uma decisão, o Comitê Olímpico Internacional joga a mesma Olimpíada para o Japão em 2021, na mesma data. Por que tu vais fazer uma Olimpíada que ainda tem o rescalço do medo das pessoas se deslocarem até lá? Não é só os atletas. E além disso, o tem público fracasso. que adora participar de Olimpíada. Eu tenho amigos meus que as últimas 20 Olimpíadas estiveram presentes. E Calil, e tem mais um detalhe do índice técnico que nós estávamos falando aqui, que pode haver poucos recordes, Olimpíada que tem historicamente de se quebrar muitos recordes nos esportes que se disputa, vai ter poucos recordes e vai ser um fracasso. E outra coisa, e vai ficar marcado o futebol, um fracasso. Se retoma o futebol, não vão liberar atleta nenhum, porque não é obrigado a liberar para a Olimpíada. É verdade, é verdade. O COI não tem vínculo nenhum com a FIFA, e a FIFA não põe data olímpica como data FIFA. Então vai levar a gurizada. Tem a própria questão das Tu vai me dizer que os atletas que tu gostaria de ver numa Olimpíada, que o Real Madrid vai liberar o Marcos Vinícius? Não vai liberar. É uma situação complicada em todos os segmentos. Mas o Internacional não para. O Internacional não parou aí mesmo. Não parou em termos de movimentação da sua direção. O presidente Marcelo Medeiros, né, ainda continua em confinamento. E somente amanhã que terá. E foi dado um exame negativo, mas ele fez uma outra contraprova. Foi a São Paulo. E aí amanhã teremos o resultado aí também. O presidente que... O primeiro deu negativo. O primeiro negativo, mas mesmo assim foi feito um novo exame. Sim, não. Foi a São Paulo e amanhã. Se Deus quiser. Mas a direção do Internacional não se movimenta aí, né? No extracampo. Hoje definiu a contratação aí do jogador da base, um jogador que é com grande potencial, que se diz, que é o Maximiliano Salazar, um atacante, que era da base do Boca Júnior. Na realidade, desde o final de janeiro, fevereiro... Mas já tinha interesse desse atleta? Não, existia até essa especulação, mas hoje houve o acerto. Aconteceu o acerto entre o Boca e o Internacional, então esse jogador, 19 anos de idade, aí, o Max Salazar, é um novo reforço do Internacional para o início, né, da temporada. Agora não é temporada, então teremos aí uma intertemporada, porque os clubes estão exigindo, inclusive, com a volta das competições, os jogadores em casa, né, no isolamento, confinamento, as comissões técnicas estão querendo aí pelo menos 10 dias de uma intertemporada. É um outro problema aí que também vai surgir em relação à volta do futebol e quando voltar. Mas questão de isolamento, que tipo de lições aí dá para tirar, né, desse confinamento, desses isolamentos aí? Eu acho que uma delas, Cadu, é que a gente, com o isolamento, está tendo que mudar muitos hábitos, né? Eu, como desportista e que realizo ao longo dos anos sempre a prática do esporte, né? E gosto de diversificar, jogar basquete, fazer musculação, jogar tênis, nadar, né? Eu acho que é muito importante. Então, eu diria assim, o isolamento, nesse momento, ele confina, mas tu pode, evidentemente, ter algumas opções, como, por exemplo, tu pode fazer uma caminhada no parque ao ar livre. Não, mas até isso. Mas isso está sendo. A gente está vendo os parques aí, o Parque Marinha, que onde o próprio parcão... Parcão... não tem que tocar não fazer a ginástica aquela. Vazio. Não, mas aí tem um detalhe. Eu rodo bastante a cidade durante o dia e também durante a noite. Eu tenho visto muita gente caminhando na rua. E até contrariando a orientação do governo. Ainda tem. Evidente que ainda tem. A Alemanha, mas nós estamos na primeira fase. A Alemanha faz uma orientação, e é o país que a gente pode se espelhar por causa do menor índice. A Alemanha faz uma orientação. Ela tem uma prática que ela lava as calçadas à noite. Isso acontecia na década de 80 aqui. Lava as calçadas à noite. E a Alemanha tem um costume residencial. Quando tu chega, tu deixa o teu sapato fora de casa. Não, a orientação é hoje. Mas a orientação... E aí tu deixa o teu sapato fora de casa. Mas tem costumes, Cadu, que uma epidemia dessas,
uma crise dessas vai aprender nós a conviver de outros aspectos. Sem dúvida alguma. Nós vamos ter uma lição para a vida. Sem dúvida né? alguma. É aprendizado. É um aprendizado. Então, esse aprendizado vai ensinar a gente, por exemplo, é uma coisa... Hoje eu comecei na minha casa uma coisa que eu não tinha costume. Eu chego, tiro o meu sapato e entro já de meia. Não, mas esse hábito que tu falaste que o alemão tem, que nós não temos, mas tu tem que ter agora. Ou seja, o certo é tu chegares em casa, tirar tuas roupas e colocar para lavar. Para lavar. Não adianta. Certo, a roupa que tu usou para não misturar com o resto da família seria botar num saco. Já que tu não vai tu mesmo botar na lava-roupa, né? Mas falando com do futebol, bem, a dupla Grenal, vamos falar da dupla Grenal, e os demais clubes temos de campeonato, vai ter que começar do zero, né? Todo mundo vai ter que começar do zero. Aproveitar aqui, eu quero mandar um abraço pro Marco Bobsin, tá? Que é vice. Que é juntamente com o Oderich. Oderich, os dois. Mandar um abraço pros dois aqui, meu carinho, principalmente ao Marco, que é amigo pessoal da minha família, foi amigo do meu pai durante muitos anos, né? E continua sempre lembrando da memória do meu pai. Então, quero mandar um grande abraço ao Marcão, que ele tem uma pronta recuperação, ele que está hospitalizado. Estão os dois hospitalizados. Estão os dois, o Marcão e o Oderich. O que mostra isso? O que mostra isso? Como presidente do Internacional também foi, né, metido em estar no confinamento. Que o vírus está no Beira-Rio e no centro de treinamento do Beira-Rio do Internacional. Não há. Estão lá. Exatamente. Tá, não, o negócio está liberado. E outra, eu tô tipo apavorado, assim, Calil. vai passar o jogo sem torcida e os 22 que estavam jogando, e as comissões técnicas... Mas essa não é uma medida. No Nordeste, no Norte, até, está acontecendo até com Portugal, porque lá é zero. Né? Mas não são só os 22 jogadores. Aí tu coloca seguranças, funcionários do estádio, circulação, chuveiro, pessoal de imprensa. Tu envolve aí mais de 300 pessoas. Muito mais de 300 pessoas. E tem que tomar banho depois do jogo, né? Agora, voltando a uma questão mais social, um pouco mais social ali, que eu queria ter falado no primeiro bloco, e aí a gente, andamos por outras pautas, né, dentro desse negócio do corona. O que está me chamando a atenção é o número de pessoas na rua. Número de carros na rua. Mas está diminuindo. Não está. Não, está diminuindo. Não está. Cidade de Porto Alegre, hoje estava a guarda municipal passando no centro de Porto Alegre, pedindo para que as pessoas saíssem. Megafone que ninguém se mas nada. Essa é a conscientização das pessoas se conscientizando na medida que o movimento está sendo cada vez menor. E outra, R$16 por um pote de álcool gel de 500... Bom, mas então me diz onde é que tem, porque eles estão vendendo a 70, 90... No Bourbon, por cliente, então me diz que eu vou lá. Por 16? R$6,90. R$6,90 no Bourbon, um por cliente. R$6,90. Agora, em outros aí, R$16. Não, né? Não, mas 16 ainda... Tem gente que está cobrando 35, 45, 55. Aí a questão de... Bom, até hoje... A caixa de ovo, R$27. Não, mas essa é a vigarice. E o alimento ele existe para tudo. Isso foi até a própria prefeitura. Mas o decreto do governador de calamidade pública, as pessoas têm que ler, porque está regrado, está de parabéns o governador do estado, porque ele botou assim, os preços têm que ser mantidos mesmo que vinham sendo do mercado. Mas então a sociedade tem que fazer essa vigarice, os golpistas... Tem que pegar o decreto, está aqui no seu WhatsApp e Procon na hora. Foi o que aconteceu. E o Felipe é muito bom, quem está lá no Procon. Mas hoje a Prefeitura de Porto Alegre, ela soltou um card aí, notificando que os falsos agentes de saúde, golpistas, chegando nos prédios, né, com máscara, com avental branco todo, se identificando, dizendo que houve uma denúncia que aí invadiam os prédios e faziam ali. Aí é difícil. Bom, o que fica fácil sempre é fácil quando você escolhe o seu banco, é o banco certo, né? Aí o nosso banco é o Banco do Rio Grande, o Banrisul, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos. Um desses que está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Olha, você tem todas as facilidades, né, e toda a segurança que Eu estou vendo as mensagens aqui, né, que são muitas mensagens, as pessoas fazendo referência.
que o Banrisul lhe oferece. Então você tem a segurança e a tranquilidade com o Banrisul Saque Digital. Então clique, simplifique com o Banrisul Saque Digital. E essa foi uma das medidas tomadas pelo Banrisul. Aumentou, inclusive, o seu Banricompras tem um percentual a mais, o seu cheque especial, tem uma série de medidas econômicas muito bem conduzidas pelo governo. Então, se você não é cliente do Banrisul, se torne um cliente do Banrisul. Você está pensando aí em reorganizar sua casa, em reformar, em construir, então aí lá na Ferragem Lampião, meu amigo, tudo em material de construção, lá que você encontra também uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, setores de manutenção, de áreas industriais a condomínio e empresas, ou seja, deu um problema lá, pô, quebrou a fechadura, quebrou não sei o quê, tem teleentrega. Então, faça isso. Tem teleentrega, tem televendas, tem teleentrega. Estão aí os contatos aí para que você possa, pelo site, pelo telefone. Então, é só ligar, pedir que você recebe aí com toda tranquilidade. É um atendimento VIP personalizado lá, toda a equipe do Gilberto, João Carlos à sua disposição, estacionamento da porta. São todas as facilidades aí que a Ferragem Lampião lhe oferece. A rua Alberto Silva, 85, aqui em Porto Alegre, que é o local da Ferragem Lampião. A frase, o slogan da Lampião diz tudo. Não ande em vão, vá direto ao Lampião. Por quê? Se for em outra, você corre isso não encontrar. Lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. Afinal de contas, são mais de 30 anos já no mercado. Então, isso já é mais do que suficiente, basta para dizer o que é a Ferragem Lampião. Agora, mercado... Lembra supermercado. Então, aí o seu supermercado é lá no Supermercado Bassani, olha, há 20 anos, oferecendo aí produtos de qualidade, atendimento, personalizado aqui na Zona Norte. Calil, lá no... Tu que é da Serra, que é gringo, né? Ó, lá no Bassani tu encontra, olha, uma costela uruguaia maravilhosa e aquela costela uruguaia e o famoso capelete. Capelete. Capelete colonial. Capelete colonial, né? E também todos, né, gosta de um vinho, um bom vinho lá. E a adega, tu é um apreciador de vinho também, sim, né? sim, né? sim. Tu é um dos grandes apreciadores. Lá você encontra, então, uma das melhores adegas com vinhos nacionais e importados. Então, tudo você tem... Capelete fechado à mão. Colonial, Que loucura. Então, tudo isso você encontra lá, e muito mais, né? Supermercado Bassani, que é o mercado da família. É o mercado da família. Localizado na rua Engenheiro Francisco Rodolfo Schmick, aqui em Porto Alegre, o número 344. Mas nesse confinamento aí, você não pode sair, a gente está todo recluso, tem teleentrega. Então você só liga e pede, faz a listinha que você precisa, ligar para o número 3348-9707, 3348-9707 e você recebe na sua casa. Tá certo? Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco dos nossos Dois Toques. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com Marco Antônio Rochai, Calil Sebe e Rafael Copete. Você nos assiste os canais 24 500 e 24 da Claronet para as principais cidades do Rio Grande do Sul. Para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, né? Que você participa fazendo o programa conosco, mandando sua crítica, sua mensagem, sua pergunta. Também compartilhando, é importante que você compartilhe aí nos seus grupos, pedindo seus amigos também compartilhem. RDC aí vai para apenas 1 ano e meio no ar, emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local. Leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Você assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver, só digitando e acessando qualquer uma delas, digitando RDC TV. O Instagram da RDC também, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, para que você me adicione lá e a gente converse sobre as coisas do futebol, as coisas do esporte, as coisas da dupla Grenal. Nesse momento a gente vive uma outra situação, mas a que a gente torce, que a gente reza é para que isso passe o mais rápido possível. Nossos Dois Toques para a Ciência, Estética e Saúde, que é um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais. Tem a micropigmentação capilar, que é para você amenizar e acabar com a sua calvície, né? Também nutrição estética e esportiva, estão aí os contatos, telefones, mas acesse as redes sociais aí, principalmente o Instagram
da Ciência Estética e Saúde para que você veja os inúmeros procedimentos, muito mais do que esses que eu relacionei aqui. Nossos 2 toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, é o patrocinador oficial, é o pilar do São José. O São José que essa semana teria que jogar contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, perdeu aí o primeiro jogo lá em Goiânia por 2-0, seria o jogo da volta, mas aí também agora indefinida em função da parada com as demais competições todas. A Conmebol que pediu aí para o adiamento, né, das eliminatórias, também pediu para a FIFA o adiamento das eliminatórias. Nossos 2 toques também para Gimo, qualidade comprovada com os produtos da Gimo. É uma outra decisão. A Conmebol pediu o adiamento e definiu para o retorno dia 5. Quer dizer, definiu dia 5, mas da Libertadores, não tem segurança nenhuma. Eu, particularmente, acredito que nesse semestre nós não teremos futebol. Essa é a minha opinião. Nesse semestre nós não teremos futebol. É o que o presidente Romildo Bolzan já estava falando, que nem o Calil citou aqui, tá? Que o Grêmio prevê aí uma baixa de arrecadação, né, Calil? Como de 20 todos. a 25 milhões de reais. O Grêmio, e os outros o Grêmio não tem, né? essa situação, porque o Grêmio tem a questão com a OS, né? Mas o Internacional, os sócios já estão pedindo que eles, e com todo direito, de não pagar a mensalidade. Sim, claro. Tu não tem o produto. É o caso das academias, também as academias fechadas. E os patrocinadores a mesma coisa. O presidente Romildo estava citando isso. Vamos ouvir os brasileiros, né, que atuam no futebol, que estão fora do país. Vamos ouvir o César Santin, que é um atacante do BK, atuando na Dinamarca em relação a toda essa situação lá, né? Se encontra a situação do coronavírus. Olá, Cadu Oliveira e amigos do Rio Grande do Sul, Brasil. Aqui é César Santin, de Copenhague, Dinamarca, falando um pouco da situação do coronavírus. Todas as competições esportivas estão paralisadas, o país praticamente está parado, já as fronteiras fechadas, escolas, enfim, tudo praticamente está parado. Só algumas coisas ainda estão abertas, por exemplo, farmácia e mercados. Enfim, a situação tá bem complicada. Já vivo aqui há muitos anos e nunca vi Copenhague assim da maneira que está agora. Pouca gente na rua, tudo praticamente parado. Enfim, estamos aí na torcida que a gente consiga combater o vírus aí. Um abraço a todos e até mais. Valeu, Santina. É isso aí. É o que a gente quer, o que a gente torce, o que a gente espera, o que a gente reza, que a gente tenha isso aí passando mais. Mas nós estamos aqui num estágio, eles estão num estágio, né, mais adiantado. Talvez que a curva comece a diminuir. Nós estamos chegando exatamente numa situação que eles estão até passando. por causa do fuso horário, né? Do planeta e tudo mais. Que são aqui de Porto Alegre, jogam na Finlândia, jogam na Suíça, que conseguiram chegar no último dia que os voos da Lufthansa acabaram chegando aqui em Porto Alegre e parou todas as competições. Na Finlândia, na Suíça parou as competições e principalmente, Cadu, deu tempo de eles embarcarem e deram férias coletivas para todos. Mais um aqui para a gente encerrar, que é o Mano Poc, que está no Bangkok, da Tailândia também. Mais um brasileiro que está fora e ativando sua profissional como profissional de futebol. Vamos acompanhar. Oi, pessoal. Bom, a situação aqui na Tailândia em relação ao coronavírus, eu acho, bastante parecida com a do Brasil. O número de casos até estava bastante parelho nas últimas semanas, ou seja, é uma precaução grande que está sendo tomada. A partir de ontem, dia 17, foi mandado um comunicado, fecharam todos os bares, toda essa parte de entretenimento, todas as academias, todos os eventos que tinham programados. O futebol, como já tinha sido adiado, segue na mesma data, para começar 18 de abril, mas o pessoal segue treinando, nós também seguimos treinando.
E estamos aí aguardando os próximos dias, mas o povo bastante assustado também e todo mundo com a mesma precaução e pedindo para todos ficarem em casa. É o mundo, a situação pelo mundo afora. Márcio Camilo, rapidamente aqui. Boa noite, Dois Toques. Boa noite, pessoal do Dois Toques. O mundo está de cabeça para baixo. Que loucura, é verdade. O César Padilha, boa noite. Na escuta aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Saudações. Lá em Mato Grosso, nenhum caso até agora, né? O Sérgio Vasco, na nossa audiência aqui também. São Lopes e Cláudio Etzberg, o doutor Cláudio esteve ontem aqui, que é a odontologia do esporte, que eu sempre digo, né? Confira as redes sociais do doutor Cláudio Etzberg aí, placa otimizadora, para que você tenha um equilíbrio, tranquilidade, tudo, olha, os benefícios que você tem. Só dá uma olhadinha no Instagram do doutor Cláudio Etzberg. Tá certo? Obrigado, Marco. Gostaria de mandar um abraço? Por favor, pode, pra deve. minha filha Raquel Rocha. Ah, então para Raquel eu mando um beijo. Tu manda um abraço, eu mando um beijo para Raquel, minha afilhada. Calil, obrigado. Neta Luísa. Ah, vovô Calil. E brabo ainda que eu saí de casa, Dona Mariana certo, e o Matheus. Tá Me sigam no Instagram, no Twitter, Rafão Copete. Um grande abraço a todos, grato pela audiência. O Barranco, né, que é o nosso parceiro, patrocinador, o Barranco, olha aqui, ó, o Elcio e o Chiquinho tomaram todas as precauções. Mesas de 2 metros de distância uma da outra. Higienização de hora em hora em hora, nos banheiros, nas maçanetas, nos corrimões, o gel, álcool gel em todas as mesas, todas as precauções no Barranco. Está aberto, está funcionando com todas essas precauções. Agora, se você não for, não quer, ainda está em não ir, mesmo com essas precauções, você liga para o Barranco. Tem tele-entrega, almoço e janta. Não deixe, né, de curtir as delícias do Barranco. Barranco e Barranquinho, né? Complexo do Barranco, sempre à sua disposição. Bom, eu vou para qualquer lugar com o meu Kia da São Moto, com 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Agora você está em casa, não pode sair de casa, não quer sair de casa? A Kia São Motos também está com o Telebusca. Liga, teu carro tem que fazer uma revisão, então liga para a Kia São Motos. Aqui a São Moto busca seu carro, faz a revisão do seu carro e entrega novamente na sua residência. Agora que você está se deslocando, né, não quer saber de estacionamento ainda, embora o isolamento seja hoje fundamental, né, mas você é obrigado a se deslocar, então teletaxi, 32, 26, 19, 24 horas à sua disposição, o que é mais importante, fundamental, é a segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência está chegando aí o Cruzando as Conversas com o Guilherme Macalossi. Todos vocês, um grande e extraordinário final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.